Então, pessoal, eu vou fazer aqui, né, a gravação das questões da OBFEP que não puderam ser resolvidas, né, no nosso encontro de hoje, terça-feira, né, aliás, quarta-feira, 24 de agosto. Tá bom? Então a questão é a seguinte, é uma questão de mecânica e é uma questão que aborda aí, né, a queda dos corpos. Então, em 1633, o italiano Galileu Galilei estudou a queda dos corpos a partir da descida de esferas em planos inclinados. Apesar de não compreender direito toda a mecânica dessa situação, quem explicou satisfatoriamente movimentos em planos inclinados e muitos outros movimentos foi Isaac Newton, em 1687. Voltemos a Galileu. Um dos planos inclinados usados por ele tinha uma inclinação de 37 graus em relação horizontal. Como ele não tinha um relógio preciso, usava sinos para emitir sons e ter uma ideia, ter uma noção da duração do tempo de descida das esferas no plano. O primeiro sino ficava a 16 centímetros do ponto de abandono. Se uma esfera metálica fosse abandonada nesse plano, ela sofreria uma força de atrito cuja intensidade é 0,5 do módulo da força normal. Usando a mecânica newtoniana, determine o intervalo de tempo após o abandono que essa esfera levaria para atingir o primeiro sino, né, desse plano inclinado. Então, primeiro vamos fazer aqui uma representação da situação que é apresentada na questão. Então, o que Galileu pegava? Ele usava planos inclinados, ok? Então, aqui você tem uma rampa, que é um plano inclinado. Essa rampa tem aqui, ó, com a horizontal, um ângulo, uma inclinação, que de acordo com a questão vale 37 graus. Então vou colocar aqui, ó, tá ok? 37 graus. E aí o que Galileu fazia? Ele vinha aqui na nossa rampa e soltava uma esfera, tá ok? Como ele abandona uma esfera, nós temos uma velocidade inicial que é igual a zero, beleza? E aí, à medida que essa esfera descia, né, Galileu colocou ao longo do caminho, como diz a questão, ele colocou alguns sinos, tá ok? E aí, na hora que essa esfera descia, ela batia nesses sinos e esses sinos, então, emitiam barulho. Diz a questão que, olha, que o primeiro sino ficava exatamente a 16 centímetros do ponto de abandono da esfera. Vale lembrar que 16 centímetros no sistema internacional, metro, equivale a 0,16 metros, tá ok? Bom, utilize a mecânica newtoniana para a gente ver, né, quanto tempo que essa esfera demora para ser abandonada e atingir esse primeiro sino. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui embaixo, né, nós vamos usar essa representação que eu acabei de fazer aqui para a gente usar a mecânica newtoniana e a partir dela a gente chegar então e fazer o seguinte, né? Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para a gente poder resolver a questão que nos é dada aqui assim, né? Então eu vou tirar aqui, ó, essa distância, vou aproveitar o mesmo desenho. E aí eu vou fazer o seguinte, para usar a mecânica newtoniana, a gente vai ter que fazer o seguinte, tá, pessoal? Primeiro, lembrar que Newton, em sua mecânica, ele trabalhava com forças, tá ok? Então nós vamos tentar enxergar forças aqui nessa figura, tá ok? Nesse desenho que a gente acabou de fazer, nessa representação da situação que nos foi dada. Então deixa eu pôr a esfera aqui um pouquinho aqui embaixo, para ficar mais fácil a gente representar. Bom, eu vou utilizar um artifício que é o seguinte, veja, como é um plano inclinado, a gente já pode prever que as forças, né, vão ser forças também inclinadas. Então é interessante que a gente coloque essas forças em um sistema de planos cartesianos. Mas vamos primeiro representar quais são as forças que atuam nessa esfera. As forças que atuam nessa esfera são, para a gente poder enxergar bem, né, vamos colocar aqui um vermelhinho, aí nós vamos ter a força peso, que puxa a esfera para o centro da Terra. Como a esfera está em cima de uma superfície, nós temos a força normal, que é perpendicular à superfície, ou seja, faz um ângulo, né, de 90 graus com essa superfície.
E aqui na questão diz que a esfera experimenta, né, uma força de atrito. Inclusive, ele nos dá a intensidade desse atrito, que é 0,5 vezes a força normal. Então, nós vamos ter aqui, ó, como a esfera desce o plano, o atrito é uma força que é oposta ao movimento, nós vamos ter uma força aqui nesse sentido. Então, a gente pode ter aqui, então, né, uma visão de que nesta esfera atuam as seguintes forças. A força normal, que está aqui, né, perpendicular ao plano e apontando para fora do plano. Nós temos aqui a força de atrito, tá ok? E temos aqui a força peso. Bom, de acordo com as leis de Newton, quando você tem um sistema de forças, é interessante que a gente identifique, né, as forças que são opostas, para ver se essas forças se anulam ou não. Caso elas se anulem, a força resultante é zero, não existe aceleração. Caso elas não se anulem, a força resultante é diferente de zero, e aí nós teremos então a presença de uma aceleração. Então nós vamos analisar essa situação para ver se a força resultante vai ser nula ou se a força resultante é diferente de zero. Quando acontecer isso, a gente já sabe que a força resultante vai dar à esfera, né, com sua massa, uma determinada aceleração. Isso aqui a gente lembra muito bem que é a segunda lei de Newton, ou princípio geral da dinâmica, né, que é aquilo que ele pede para a gente usar aqui, né, na mecânica newtoniana. Bom, como é que eu vou saber aqui onde que estão as forças opostas? Repare que minha figura não tem forças opostas, né? A força de atrito não é oposta a ninguém, a normal não é oposta a ninguém e o peso também não. Tá ok? Lembre-se que para que duas forças sejam opostas, elas têm que ter a mesma direção. Então, o peso, para ter uma força oposta, eu precisava de outra força vertical, a normal que está inclinada. Ela não é oposta ao peso. Uma força que fosse oposta à normal, ela deveria estar inclinada aqui para baixo. Nós não temos essa força. Uma força oposta ao atrito deveria estar aqui, ó, ao longo do plano, e não tem essa força. Então, nós temos que fazer essas forças aparecerem. E como que a gente faz isso? A gente coloca na nossa figura, a maneira mais simples, é colocar aqui na nossa figura uma representação do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? São os eixos x e y. A gente precisa lembrar que o eixo x e o eixo y são duas retas, né, que são perpendiculares entre si. Então, nós vamos traçar esse sistema de eixos x e y em nossa figura. Uma maneira bacana da gente traçar esse sistema de eixos x e y, os eixos coordenados, é a gente identificar na nossa representação duas forças que são perpendiculares entre si. E aí a gente coloca em cima dessas forças os eixos x e y. Repare que na nossa figura nós temos duas forças que são perpendiculares. A normal é perpendicular ao plano e o atrito é sempre paralelo ao plano. Então o atrito faz naturalmente com a normal uma força de 90 graus. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou adotar aqui o seguinte critério: eu vou passar em cima da força normal o meu eixo y e vou passar em cima da força de atrito, ok? O meu eixo x, tá bem? Então reparem o seguinte, está aqui meu eixo x em verde, está aqui o meu eixo y também em verde. Eu vou mudar aqui um pouquinho, porque não ficou muito bem traçado, né? E aí alguém vai brigar comigo por causa disso. Então vamos lá, colocar de novo. Então vamos um pouquinho em cima do atrito, né? O nosso eixo x. Bom, o que nós temos aqui, né? Se a gente observar bem, como aqui agora nós temos os eixos coordenados x e y, o x aqui e o y aqui, a gente consegue perceber que a força normal está na mesma direção do eixo y, está em cima do eixo y. A força de atrito também está na mesma direção que o eixo x. Quando duas forças estão em cima dos eixos, a gente deixa essas forças quietas, porque elas têm a mesma direção dos eixos. Agora, quando a gente tem uma força que não está em cima desses eixos coordenados, a gente faz então um artifício, a gente usa um artifício matemático que é o da decomposição vetorial.
eu vou pegar essa força que não está em cima dos eixos e vou representar essa força em cima desses eixos. Eu vou fazer o que a gente chama de projeções dessa força em cima desses eixos. Então, no caso aqui, a força que está fora dos eixos, tá? É a força peso. Veja que a força peso, ela não está nem em cima do eixo X e nem em cima do eixo Y. Então, nós vamos fazer uma projeção do peso no eixo X e uma projeção do peso no eixo Y. Como é que faz essa projeção? Você imagina, né, a sombra do peso em cima do eixo Y e a sombra do peso em cima do eixo X. Então, na verdade, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, nós vamos pegar esse peso, que é um vetor só, e nós vamos dividi-lo em dois vetores, isso mesmo. Então, nós vamos ter aqui, ó, em cima do eixo X, tá ok? Eu vou mudar aqui um pouquinho a cor para chamar a atenção, né? Então, eu vou fazer em cima do eixo X a representação da sombra do peso. A representação da sombra do peso vai ser esse vetorzinho aqui, ó, em cima do eixo X. E nós vamos fazer a representação da sombra da força peso em cima do eixo Y. Bom, para a gente fazer essa representação, é importante, né, que a gente saiba que a ponta do vetor peso tem que estar, ó, em cima da ponta da projeção do vetor peso em cada um dos eixos, né? Então, aqui, ó, a ponta do peso coincide com a ponta da projeção do peso no eixo Y e a ponta do vetor peso coincide com a posição da ponta da projeção do peso no eixo X. Eu costumo chamar essas projeções de filhas do vetor peso, né? Então, nós temos aqui, ó, um vetor filho do peso no eixo X, um vetor filho do peso no eixo Y. Esses filhos, filho de peixe, peixinho, é. Então, filho do peso tem que ser peso também. Só que tem um peso no X e um peso no Y. Nós vamos chamar a representação do peso no X de PX. E a representação do peso no Y de PY. Agora, olha que bacana. Nós temos aqui, então, a partir do momento que eu representei Px e Py, nós temos forças opostas. Nós passamos a ter forças opostas. O objetivo de decompor um vetor em dois é fazer com que as forças opostas apareçam, caso elas não existam. Então, uma vez que elas não existam, você faz a decomposição dos vetores. Daquele vetor que está fora dos eixos, você projeta, né, os vetores em cima dos eixos, os filhos do vetor que está fora do eixo, em cima dos eixos, e chama esses filhos de vetor X, vetor Y. A partir do momento que eu faço essa projeção, eu tenho forças opostas. Reparem que agora eu tenho uma força que é oposta ao atrito. Uma força oposta à força de atrito é o Px. Uma força oposta à normal é o Py. As projeções do peso servem de forças opostas ao atrito e à normal. Tá ok? Então, nós temos aqui, inevitavelmente, a presença de forças opostas. Agora vamos discutir aqui, né? Bom, nós temos duas forças opostas, a normal e o Py. Será que elas se anulam? Bom, vamos ver, né? Se o Py for maior que a normal, ao invés da esfera descer a rampa, ela vai furar a rampa. Em momento nenhum do exercício a gente vê isso sendo citado, né? O que Galileu estudava? Ele estudava a queda dos corpos através da descida de esferas em planos inclinados. As esferas não perfuravam o plano inclinado, elas apenas escorriam em cima dele. Outra coisa importante é a seguinte, veja, se a esfera não perfura o plano inclinado, significa que o Py não é suficientemente grande, né, para entrar a esfera no plano inclinado. Da mesma forma, a força normal também, se ela fosse maior que o Py, ela jogaria a esfera para cima, né, ela faria a esfera pular. E quando você solta uma esfera num plano inclinado, numa rampa qualquer,
a esfera não pula, ela simplesmente rola pela rampa abaixo. Consequentemente, a normal também não tem capacidade de jogar a esfera para cima. Vai ser a normal, não joga a esfera para cima, nem o PY faz a esfera entrar no plano inclinado, significa que essas duas forças, uma não vence a outra. Se uma não vence a outra, significa que elas não são diferentes, ou seja, elas se anulam. Então, numa situação de plano inclinado, nós temos que a normal não é igual ao peso. Ela não é igual ao peso quando a gente tem uma situação de plano horizontal. No plano horizontal, a normal e o peso podem se anular tranquilamente. Mas no plano inclinado, elas não se anulam. A normal não é igual ao peso. A normal é igual a quem? Ela é igual à projeção do peso. Então, numa situação como essa que está representado, a força normal é igual ao componente PY do peso. Ok? Essas duas forças se anulam. Agora, nós temos o atrito e o PX. A esfera desce. Se a esfera desce a rampa, gente, é porque está acontecendo uma coisa diferente. O atrito tende a impedir a esfera de descer. Quer dizer, o atrito quer manter a esfera em repouso. A força PX tende a fazer a esfera descer a rampa. Se a esfera desce, é porque a força PX vence o atrito. Então significa que essas duas forças, PX e atrito, não se anulam. Logo, o PX ganha do atrito. Isso quer dizer que o PX é maior do que o atrito. Quando uma força é maior do que a outra, a resultante delas não é nula, não é zero. Sobra alguma coisa. Isso que sobra, Newton chamava de força resultante. Então nós vamos ter uma força resultante que é a diferença entre a força PX que vence menos a força de atrito que perde. Tá ok? Se a força de atrito vencesse, a esfera jamais desceria a rampa. Tá ok? E ainda seria pior, né? Se a força de atrito fosse maior que PX, se, e somente se isso fosse possível, se o atrito fosse maior que PX, nós teríamos aqui uma aberração. A gente teria a esfera subindo o plano. Opa, a gente teria força de atrito provocando movimento. Mas peraí, atrito não provoca movimento. Atrito é contra o movimento. Tá ok? Então nós vamos ter que o PX vence o atrito. O PX vai fazer com que a esfera desça o plano. Olha, se existe força resultante, existe aceleração. Porque de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é ma. Então a gente pode dar uma olhada aqui na nossa mecânica newtoniana, na nossa dinâmica newtoniana, e escrever essa expressão de força resultante usando a segunda lei de Newton. Ou seja, a gente substitui a força resultante pelo produto ma. Então nós temos aqui uma expressão matemática que a gente chama de equação do movimento. É a equação do movimento da esfera, que diz que ma, ou seja, a massa da esfera, multiplicado pela aceleração adquirida pela esfera, é, na verdade, a gente tem que esse produto ma é a diferença entre a força Px e a força de atrito. Agora, um detalhe importante aqui, ó, muito importante. Diz a questão que a força de atrito tem uma intensidade de 0,5 vezes a força normal. Ou seja, a questão nos diz que o atrito é 0,5 normal. Tá ok? Então, se o atrito é 0,5 normal, a gente pode reescrever a expressão do movimento como sendo ma é igual a px menos a força de atrito. Mas quem que é a força de atrito? 0,5 vezes a força normal. Agora veja que a normal e o PY se anulam. Ou seja, aqui ó, nós estamos vendo que a normal é a projeção PY. Ela é igual, ela tem o mesmo módulo
da projeção PY do peso. Então eu ainda posso escrever essa expressão, que é a equação do movimento da esfera, como sendo MA, que é igual a PX menos 0,5 PY. Isso que está escrito aqui, ó, é a equação de movimento da esfera descendo a rampa. Bom, então nós chegamos aqui numa expressão matemática e nós vamos então agora só fazer o seguinte, nós vamos substituir aqui, ó, os valores das componentes Px e Py. Pessoal, vamos voltar lá em cima, né, na nossa figura. Um detalhe importante, eu vou tentar aqui mostrar para vocês uma coisa muito importante que vocês precisam enxergar, ok? Então eu vou copiar isso, Ctrl C, e vou trazer aqui para baixo numa folha separada, porque eu vou deixar isso apenas para a gente poder ver aqui agora. Reparem que nós temos aqui a nossa figura com os vetores, tá ok? É importante a gente saber que o eixo X, eu desenhei o eixo X paralelo a esse plano que está aqui embaixo. Ó. Se o eixo X é paralelo a esse plano, significa que esse X tem a mesma inclinação desse plano em relação à horizontal. Então, se eu considerar esse X aqui, ó, tá? Ele está inclinado em relação à horizontal no mesmo ângulo do plano. Mas qual que é o ângulo do plano? Esse eixo X, ele vai ter uma inclinação também de 37 graus em relação à linha horizontal. Agora prestem atenção. Eu vou esticar essa linha horizontal até cá na frente, tá ok? Então tá aqui a minha linha horizontal. Tá um pouquinho torto, mas ignorem isso, tá ok? Por favor, ignorem isso. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Vou até dar um zoom aqui, ó, na minha figura. Prestem muita atenção no que eu vou fazer aqui. Eu espero que vocês estejam vendo na minha figura dois triângulos que são importantíssimos da gente enxergar. Ok? Que triângulos são esses? Eu vou mostrar aqui, prestem atenção, tá? Um dos triângulos é esse formado aqui, tá vendo esse pedacinho do peso vermelho? O eixo X aqui verde e a linha horizontal? Nós temos aqui um triângulo grandão, tá ok? Esse triângulo grandão, ele é um triângulo muito especial porque ele é um triângulo que apresenta aqui nesse lugar aqui, ó, um ângulo reto. Ok? Então você tem aqui, ó, essa linha vermelha, essa linha verde, essa linha preta. Nós temos um triângulo. De acordo com a matemática, a soma dos ângulos que existem dentro de um triângulo tem que dar exatamente, sabe quanto? 180 graus. Então, se eu somar 90 graus com 37, mais esse ângulo que eu não conheço, que está aqui, que ângulo, Cleone? Mostra esse ângulo que está aqui, ó. Se eu somar com esse ângulo que está aqui, ó, esse ângulo daqui. Então, quer dizer, esse ângulo que está aqui, 90 graus e 37 tem que dar 180, tá ok? Bom, então, mas que ângulo, que diacho de ângulo que é esse aqui, né? Uai, é fácil. Se aqui é 90 graus e aqui é 37 graus, 90 mais 37, 90 mais 37 são, na verdade, 127 graus. Para 180, faça as contas aí, para 180 estão faltando exatamente 53 graus. Concordam comigo? Logo, o que a gente descobriu? A gente descobriu que esse ângulo que eu representei aqui de azul, ó, esse ângulo aqui, ó, ele mede 53 graus. Então, vejam, eu usei para descobrir esse ângulo aqui de 53 graus, eu estou usando esse triângulo formado por essa linha verde, que é o eixo X, é onde está a força Px, essa linha vermelha, que é o vetor peso, e essa linha preta aqui embaixo, que é a horizontal. Agora, um detalhe importante. Eu não conheço, o exercício não nos fornece seno e cosseno de 53. Se você vier aqui em cima no exercício, ele nos dá seno e cosseno de 37, tá ok?
Então eu vou tentar não usar esse ângulo de 53 graus. Eu vou tentar usar o ângulo de 37, tá ok? Na representação das minhas projeções vetoriais do peso. Agora eu quero que vocês enxerguem outro triângulo, um triângulo pequenininho, bem menor do que esse com a linha verde, a linha preta e a linha vermelha. Eu quero que você enxergue esse triângulo que está aqui, ó. Eu estou centralizando ele aqui para a gente poder enxergar. Que triângulo é esse? É a linha vermelha, a linha preta horizontal e essa linha preta aqui, ó, que é a projeção PY. Vocês estão vendo? É um triângulo pequeno, ok? Repare que esse triângulo é também um triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo. Repare que aqui, ó, do mesmo jeito que aqui é um ângulo de 90, a gente pode falar que aqui assim também tem um ângulo de 90. Tá ok? E outra coisa importante é cá em cima. Como isso aqui, ó, como essa projeção, essa linha preta que representa o PY, está em cima, né, do eixo Y, o que nós vamos ter? Que essa projeção PY forma aqui com o eixo X um ângulo também de 90 graus. Que confusão do caramba, né? Esse ângulo aqui também, ó, é um ângulo de 90 graus. Bom, então quer dizer que aqui do lado de cá nós temos um ângulo de 90 graus também, né? Ou seja, eu quero demonstrar para vocês, e eu gostaria que todo mundo enxergasse isso, tá ok? Que se a gente pegar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, esse que eu estou representando de verde, e somar com esse de 53, essa soma de 53 com esse ângulo verdinho que eu estou representando aqui de novo, ó, tem que dar 90 graus. Então, se 53 mais esse pedacinho aqui tem que dar 90 graus, a gente sabe que 53 para 90 faltam, na verdade, 37 graus. Então, esse ângulo verdinho que eu representei aqui, ó, ele é um ângulo de 37 graus. Bom, e daí? Eu quero mexer com o ângulo de 37. Então, eu vou tirar fora, depois de tudo isso que eu acabei de fazer, eu vou tirar fora esse ângulo de 53 graus aqui, ó, da minha figura. E vou deixar apenas esse ângulo de 37 graus. Então, eu vou tirar um zoom aqui agora, beleza? Vou tirar aqui o nosso zoom. E eu vou mostrar para vocês uma coisa, veja só. O ângulo de 37 está aqui, ó, entre o PY e o peso, tá? Entre o PY e a força peso. O vetor peso, que sumiu aqui agora, né? Nós temos que colocar ele aqui, olha. Veja que entre o peso e o PY nós temos um ângulo de 37 graus. Que é aquele que eu conheço, seno e cosseno. Agora, entre o PX e o peso, como eu tirei o ângulo fora, aqui assim ficou 100 graus. Então, eu gosto de fazer o seguinte, quando a gente tem vetores, projeções vetoriais, a gente pode determinar o valor, o módulo dessas projeções, usando as funções seno e cosseno. Tá, ok? Uma maneira fácil da gente escrever essas projeções usando seno e cosseno é a seguinte, é um macetezinho. Quem que é o PX? O PX, ele é o quê? O PX vale quanto? O PX é filho de P. O PX é filho de P. Então, eu escrevo aqui, ó. Então, filho de peixe, peixinho é, né? Então, filho de P é P também. Então, PX é filho de P, então PX é P também. Tá ok? Da mesma forma, o PY é filho de P. E filho de P é P também. Então, o PY é P também. Só que nós acrescentamos aqui, ó, depois desse P, as funções seno e cosseno. Como que a gente coloca seno e cosseno aqui nessa bagunça, né? Veja bem, o PX é P seno ou P cosseno? Então a gente vai colocar aqui na frente do peso, multiplicando esse peso, as funções seno e cosseno. A maneira fácil de fazer isso é a seguinte, olha para a figura. O PX, quando eu tirei o ângulo de 53 graus daqui, ó, o PX ficou sem ângulo. Agora veja que o PY, ele tem aqui o ângulo de 37.
Se eu aumentar a figura, a gente consegue perceber aqui, ó, o PY é essa linha preta. Olha aqui o ângulo de 37, encosta nele. PY está com ângulo. PY é filho de P com ângulo. E PX é filho de P sem ângulo. Não tem aquela história que de vez em quando o pai gosta mais de um filho do que do outro? Então, você pode usar isso aqui, né? PX e PY são filhos de P. São filhos do vetor P. Você pode dizer que aqui no caso o PY é aquele filho que o peso gosta mais. Então o peso deu para ele um presente, Cal. O P deu para o PY um ângulo de 37 graus, mas não deu esse ângulo para o PX. Então o PY é filho de P e está com um ângulo. O PX também é filho de P e está sem ângulo. Repare as palavras com e sem. Com começa com C. Cosseno também começa com C. Sem começa com S. Seno também começa com S. Essa é a indicação. Onde eu vou escrever cosseno e onde eu vou escrever seno, o vetor projeção que estiver com ângulo, cosseno. O vetor projeção que estiver sem ângulo, seno. Então, o PX é filho de P e ele está sem o ângulo de 37. O PY é filho de P e ele está com o ângulo de 37. Veja, seno, cosseno. Seno, sem. Cosseno, com. Tá ok? Então, veja que PX, para a gente saber o valor da projeção, quanto que é o módulo da projeção PX, basta eu pegar o valor do peso e multiplicar pelo seno de 37. A questão nos deu o seno de 37. Olha ela aqui, ó. O seno de 37 é 0,6 e o cosseno é 0,8. Então, vejam, se o seno é 0,6 e o cosseno é 0,8, você pode escrever sem medo nenhum que o PX é P vezes 0,6. E você pode escrever que o PY é P vezes 0,8. Professor, por que você escreveu isso? Porque aqui a questão falou isso. O seno de 37 é 0,6 e o cosseno é 0,8. Então, olha, eu substituí aqui na minha expressão PX, P seno, PY, P cosseno, seno por 0,6, cosseno por 0,8. Agora vejam, eu vou fazer mais uma molecagem. Vocês estão vendo esses valores? Eu vou pegar isso aqui, ó, esse PX e esse PY, e vou trazer esses valores cá para baixo. Aliás, cá para baixo não, né? Cá para cima. Aqui, ó, tá vendo aqui PX e PY? Eu vou substituir onde tem PX e PY aqui os seguintes valores. PX é P vezes 0,6, PY é P vezes 0,8. Então vamos lá, PX, P vezes 0,6. Olha a nossa expressão matemática, como é que vai crescer aqui bonitinho, ó. Vai ficar o seguinte, que MA é igual a PX. Quem é o PX? É o P vezes 0,6. Quem é o PY? Olha, vai ficar menos 0,5 PY. Quem que é o PY? O PY é 0,8 P. Olha aqui, ó. Isso foi o que eu achei aqui embaixo. 0,8 P. Tá ok? Agora, ou melhor, lá embaixo eu tinha escrito, né? P vezes 0,8. Então, vou obedecer aqui a minha ordem de escrita. Então, nós vamos ter 0,5 que multiplica P vezes 0,8. Pessoal, agora é matemática pura. Nós vamos abandonar toda essa construção de lei de Newton e vamos apelar agora para a nossa matemática pura. Vou incluir aqui uma folha em branco para a gente ter espaço. Então vejam, eu vou tentar resolver isso aqui usando a matemática. MA, não faço ideia do que é. P vezes 0,6 é 0,6P. Menos 0,5 vezes 0,8P. Cara,
0,5 vezes 0,8, se você fizer as contas, 0,5, 0,8, 5 vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes nada, nada, com 4 dá 4. 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 0 é 0. Então vai sobrar 0, 4 e 0. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, então 0,5 vezes 0,8 vai virar 0,4. Então 0,4 vezes P dá 0,4 vezes P. Uai, e o que é 0,6P menos 0,4P? Nós vamos ter então que 0,6P menos 0,4P, 0,6 menos 0,4 dá 0,2P. E aí agora nós vamos tentar resolver. Caramba, mas quanto que é o P? Vamos ver lá na questão? Existe o valor do P, aí entra aquele momento em que muita gente vai ficar em desespero. Não é necessário entrar em desespero. Se você ler aqui todo o enunciado de novo, nós não sabemos qual que é a massa da esfera. Não diz na questão, mas então, professor, se eu não sei a massa da esfera, como é que eu vou saber que é o peso? Você não tem que saber a massa da esfera. Você tem que lembrar daquela pergunta que eu faço sempre, né? Por que todo mundo come pão? Porque pão é muito gostoso. E aí você tem que lembrar que se pão é muito gostoso, significa que o peso é o produto da massa vezes a gravidade. Ah, é mesmo? É. Então vejam, eu posso vir aqui e falar para você que o MA é igual a 0,2 que multiplica M vezes G. Mas lá no enunciado disse que o G vale 10. O G vale 10. Então se o G vale 10, você tem que o MA é igual a 0,2 que multiplica M vezes 10. Como a ordem não altera o produto, 0,2 vezes 10 é 2. Então você tem que MA é igual a 2 vezes M. E aí, professor, como é que eu vou saber quanto que é a aceleração? Fácil. Quanto vale a aceleração? A aceleração vai ser 2m dividido por m. Você simplifica o m de cima pelo m de baixo e aí, pimba, nós descobrimos que a aceleração da esfera é de 2 metros por segundo ao quadrado. Mas peraí, achei a aceleração com que a esfera desce a rampa. E daí? O que isso tem a ver com o exercício? O que o exercício pediu? Ele pediu a aceleração da esfera? Não, ele não pediu a aceleração da esfera. Mas veja que se a esfera tem aceleração, nós estamos mexendo com um movimento que é um movimento acelerado, portanto é um movimento variado. Quando nós temos movimento variado, as distâncias são percorridas e a velocidade varia com o tempo. Então, para o movimento variado, não vale a expressão distância igual velocidade vezes tempo, ou seja, não vale a expressão deslocamento é velocidade vezes o tempo. Essa expressão só é válida quando nós temos um tipo de movimento especial, que é o movimento uniforme. Então, nós não podemos usar isso aqui nessa questão. Ô, professor, mas por que eu vou precisar de usar distância e tempo? Porque a pergunta da questão é... A questão pede para que nós determinemos quanto vale o tempo gasto para a esfera percorrer essa distância de 16 centímetros. Então, embora eu tenha calculado a aceleração, a questão não quer saber de aceleração, ela quer saber de tempo gasto para percorrer uma determinada distância. Mas aí a gente tem que lembrar que quando nós temos um movimento variado, isso aqui eu já chamei a atenção, que não pode ser usado. Quando nós temos um movimento variado, a gente relaciona o espaço percorrido não com a velocidade e o tempo. A gente tem uma expressão especial, né? Que expressão é essa? A gente já viu que movimento uniforme,
A gente guarda até bonitinho, né, de lembrar disso, que Deus vê tudo, não é isso? No movimento variado, ele lembra pra gente que o diabo vê também, só que meio atrapalhado. Olha aqui, ó, como é que a gente relaciona espaço percorrido com tempo e velocidade. Quando o movimento é variado, quando o movimento tem aceleração, o espaço percorrido é dado por esta expressão. Vamos lembrar o que diz cada coisa? O D é o deslocamento, o espaço percorrido. O V0 é a velocidade inicial do corpo, o T é o tempo. O A é a aceleração, o T é tempo, e 2 é 2 mesmo, né? Lembrando que Galileu abandonava as esferas, e lá no começo eu falei que esse abandonar significa velocidade inicial zero. Então, se a velocidade inicial é zero, nós podemos fazer o seguinte, que o espaço percorrido pela esfera, que é de 0,16 metros, vai ter uma velocidade inicial que é zero, né, porque a esfera é abandonada. Então nós temos aqui a velocidade inicial zero, multiplicado pelo tempo que a esfera vai andar, que a gente não sabe, essa é a pergunta da questão, somada com a aceleração da esfera. Veja que a aceleração da esfera é 2 metros por segundo ao quadrado. Professor, de onde que veio esse valor de 2 metros por segundo ao quadrado? Nós encontramos aqui, ó, multiplicado pelo tempo dividido por 2. Está aqui, ó. Olha aqui a minha expressão aqui, ó. Para realizar esse cálculo, eu vou suprimir as unidades, só para não ficar carregado demais, tá ok? Então eu vou ter aqui o seguinte, ó, que 0,16 é igual 0 vezes qualquer coisa é 0, mais 2 vezes o t ao quadrado dividido por 2. Eu esqueci aqui, ó, de colocar o t ao quadrado, tá? Mas esse tempo é ao quadrado, a expressão aqui, ó. Vejam, portanto, que a gente pode agora, né, resolver essa expressão matemática. Isso aqui é uma expressão matemática, onde você vê que 0,16 é igual 0 mais qualquer coisa é qualquer coisa. Então, 0 não influi e nem contribui. Tira ele fora. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes t quadrado é t quadrado. Então, vejam que ficou fácil, né? Porque t quadrado é igual a 0,16. Então, para me saber o valor do tempo, basta eu tirar qual é a raiz de 0,16. Pessoal, a raiz de 0,16, é exatamente 0,4. Então, o tempo que a esfera demora para descer, né? Para descer 16 centímetros quando ela é abandonada, ou seja, quando ela tem velocidade inicial zero, esse tempo é de 0,4 segundos. Esse é o tempo que a esfera vai descer o plano, ok? Esse é o tempo que a esfera vai demorar para descer o plano e atingir o nosso primeiro sino, que está a uma distância de 0,16 metros, ou seja, 16 centímetros. Esse tempo, então, de 0,4 segundos é a resposta da pergunta da questão. Agora a gente tem que saber se tem essa resposta lá, né? Vamos ver se é possível? Então, se a gente for aqui em cima, olha só que bacana, ó. Nós vamos lá na questão e veja as opções. 01, 02, cara, 04. Olha ela aqui. A esfera vai demorar 0,4 segundos para bater no primeiro sino. Essa é, portanto, a resposta da questão. Está aí a resolução, ok? Então, essa é a resolução para essa questão. Reparem que não é uma resolução complexa demais, mas também não é uma resolução trivial, que precisa, né, que a gente lembre da representação das forças, a decomposição de uma força no plano inclinado,
nós precisamos de ver aqui um pouquinho, né, da geometria ao mexer com triângulos para poder chegar nesse ângulo aqui de 37. Um detalhe importante é o seguinte: embora isso não seja recomendado, tá? Vale a seguinte dica: toda vez que você tiver um plano inclinado, o ângulo que estiver aqui, ó, o ângulo de inclinação do plano, sempre vai ser o mesmo que existe entre o vetor, a projeção PY e o peso. Então, esse ângulo que aparece aqui, ó, você pode trazer ele automático aqui, ó, para esse lugar, entre o PY e o peso. Toda vez que você tiver um plano inclinado, e lógico, né, passar o eixo Y em cima da força normal. Se você fizer isso, se você desenhar os eixos X e Y, o Y em cima da normal, o X paralelo ao plano inclinado, esse ângulo que aparece aqui embaixo, o ângulo de inclinação do plano, é o mesmo ângulo que vai existir entre a projeção PY, tá ok? Entre a projeção PY e o vetor peso. Esse ângulo aqui, ó. Então você pode ganhar o tempo fazendo isso. Ângulo aqui embaixo, mesmo ângulo que está aqui. Ok? Beleza? Então tá aí a resolução da questão. Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos. E até mais. Valeu, galera. Tchauzinho.